Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quando o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu não te digo 7, mas sim 70 vezes 7. Com certeza você já ouviu alguém falar sobre esse texto ou você mesmo já leu. Mas por que Pedro disse 7? E por que Jesus disse 70 vezes 7? É sobre esse assunto, é sobre esse tema que nós vamos aprofundar e aprender nesse vídeo de hoje. Mas antes de aprofundarmos no assunto, roda a vinheta. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson, sou um dos líderes da Igreja Assembleia de Deus Maranata. Sou também palestrante do método Como Crescer a Sua Igreja em 90 Dias e também especialista em teologia simples. Nesse canal, nós abordamos assuntos, temas que talvez você já ouviu, mas não compreendeu de primeira instância. Assuntos que talvez você não conseguiu aprender com ninguém, nem com seus líderes. E nesse canal, nós aprofundamos cada palavra, explicamos as tradições judaicas, as palavras no hebraico, para que juntos nós possamos evoluir aprendendo mais da palavra de Deus. E para que amanhã ou depois, se alguém perguntar para você sobre determinado assunto bíblico, você não gagueje, você não fique sem respostas ou como responder, mas com cada ensinamento aqui, você possa aplicar na sua vida e ajudar e ensinar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, ative o sininho, porque segunda a sexta-feira temos conteúdo novo nesse canal para que você possa aprender e se tornar um evangelista e anunciar as boas novas do evangelho. Então, vamos para o vídeo de hoje. O texto que nós vamos usar como base está no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 18 e o versículo de número 21. Esse é o texto, eu já li para vocês, eu já citei o texto, né? Onde Pedro ele pergunta: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu vou ter que perdoar esse irmão? Jesus responde para ele: não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Mas por que Pedro usou o número 7 para aplicar o perdão? Na mentalidade hebraica, o número 7 significa completude e também perfeição. E na cultura judaica, perdoar 3 vezes já era considerado muito. Pedro, o que ele faz? Ele dobra, ao invés de ser 3, ele coloca 6 e ainda acrescenta mais um número, que significava perfeição. Na cabeça de Pedro, isso fazia todo sentido e ele imaginou que Jesus iria falar: parabéns, você não vai perdoar só 3 vezes, mas 7, você está falando exatamente aquilo que se deve fazer. Jesus ele contraria Pedro. Ele responde o número 70, que na mentalidade hebraica significa tempo completo ou totalidade ampliada. Quando Jesus responde 70 vezes 7, ele estava querendo dizer para Pedro: Pedro, você está querendo colocar um limite no perdão, mas o perdão, ele não funciona assim. Jesus não estava mandando Pedro contar quanto que é 70 vezes 7, 490, né? Ele não estava mandando Pedro contar 490, muito pelo contrário, ele estava quebrando a lógica do limite. Tem um outro texto que eu gostaria de explorar e aprofundar também, para você entender de uma forma mais profunda, que Jesus, praticamente, ele está respondendo o livro de Gênesis, capítulo 4, 24, aonde diz, Lameque, ele diz: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Lameque usou 70 vezes 7 para justificar uma vingança sem limite. Jesus, por outro lado, ele pega o mesmo número, só que ele usa esse número para ensinar o perdão sem limite. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, aquilo que era multiplicação de vingança, agora no reino de Deus, que está perto de você, é multiplicação de perdão. Então, basicamente, o que é 70 vezes 7? É um perdão completo, é um perdão sem limite. É você perdoar continuamente, sem limite, sem parar. Não tem um limite, não tem um teto para você perdoar. Olha, eu perdoei aqui 10 pessoas que me feriram no passado, mas agora eu não vou perdoar mais ninguém. Não, porque a própria Bíblia
usa o perdão como um dos princípios de salvação. Se você não perdoar aquele que vos ofende, o vosso Pai que está no céu também não perdoará as suas ofensas. Jesus não estava querendo dizer que você deve deixar as pessoas te destruir, te fazer de besta, te passar para trás, não. O que Jesus estava ensinando é que você não deve contar as ofensas que acontecem sobre a sua vida. Que você não deve viver contando quantas vezes você perdoou, quantas coisas você deixou para trás. Não viver na prática da mágoa, não viver na prática da falta de perdão. Então, basicamente, para fechar esse assunto, Jesus ele não estava mandando Pedro contar. Quanto que é 70 vezes 7? É 490? Então perdoa 490. Não. Jesus estava ensinando Pedro a não contar, a não ficar guardando, a não levar na lista, a não colocar ali no muro da sua casa, olha, eu perdoei fulano, eu perdoei ciclano, olha, essa pessoa fez isso há 2 anos atrás, agora eu perdoei de novo. Depois, não, é deixar no esquecimento, é praticar o perdão. Uma coisa eu falo, irmãos, eu tinha muita dificuldade em perdoar, muita dificuldade. Mas quando eu comecei a praticar o perdão, eu percebi que quanto mais eu perdoo, mais facilidade eu tenho para perdoar pessoas no futuro. Então, por exemplo, alguma coisa pode acontecer comigo, uma injustiça terrível. No máximo uma semana, talvez eu fique um pouco estranho com a pessoa, mas passando isso, eu mesmo faço questão de chegar até aquela pessoa, me acertar com ela, pedir perdão para ela, e automaticamente a pessoa entende que eu não tenho nada contra ela, que na verdade ela não deve pensar nada contra mim, e aquilo que aconteceu fica para trás, fica no esquecimento, porque Jesus, ele te chamou para avançar. Jesus, ele te chamou para continuar, para cumprir um propósito, não para ficar preso a mágoas do passado, não para ficar preso a pessoas que te fizeram mal. Então, para fechar esse vídeo, para você entender o que é 70 vezes 7, o que Jesus quis dizer com isso? É um perdão completo, não é um perdão pela metade, é um perdão contínuo. Todos os dias que você tiver que perdoar alguém, perdoe. Jesus, ele transforma a multiplicação de vingança do Antigo Testamento, trazendo para o Novo a multiplicação do perdão. Jesus não estava querendo que Pedro contasse 490. Na verdade, ele estava querendo que Pedro não contasse, não levasse em consideração, mas que ele colocasse Deus em primeiro lugar e deixasse que Deus o curasse em todos os momentos da sua vida. Eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo. Espero que eu tenha sido claro, objetivo, para que você possa ajudar alguém. Agora você não é mais inocente. Se alguém te perguntar sobre esse assunto, você já sabe o que deve responder. Você já sabe o que Jesus quis dizer com isso. Perdão sem limite, perdão contínuo e o perdão todos os dias. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula.